quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 12. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é o uso dos porquês. O objetivo da nossa aula é conhecer a forma como são grafados os vocábulos, dominar normas que definem o modo correto de registro de cada palavra e compreender que essas normas existem porque a escrita não é somente fonética. Então, pessoal, olha só quantas vezes nós vamos escrever esta palavra e ficamos na dúvida. E agora, eu vou usar porque separado, porque separado e com acento, ou porque junto, ou porque junto com acento. Ai, onde será que ele se encaixa e que fica correto na frase? Eu vou explicar para vocês que cada uma dessas palavras tem um uso correto. Depois disso, vocês vão ver que é muito fácil fazer essa aplicação no dia a dia de vocês. Então, vamos lá. O porquê, ele todo junto e sem acento, tá? Quando que a gente vai usar? Em frases afirmativas. Por exemplo, não pude vir porque meu carro quebrou. Eu costumo usar também nessas questões quando a gente vai dar a resposta, quando alguém te pergunta, por que você não veio? Aí você diz assim, porque o meu carro quebrou, ou porque eu me atrasei, porque o trânsito estava lento. Todas essas respostas você vai escrever com esse porquê aqui, junto e sem acento, ok? Então, guarda isso. Frases afirmativas e respostas, combinado? Ok. E quando que eu uso o porquê separado? Então, vamos ver. São usados em frases interrogativas e indiretas. Vamos ver os exemplos aqui. Na interrogativa, por que você não veio ontem? Agora, observe, esse porquê separou. Na pergunta. Ou numa frase indireta, a razão porque sobra para mim, sempre sobra para mim, eu não sei. A razão porque sobra sempre para mim, eu não sei. Por que é indireta? Porque eu mudei a estrutura da frase. Eu falei a mesma coisa, que eu poderia ter dito assim, porque sobra para mim, eu não sei. Tá? Então, porque eu mudei essa estrutura aqui, ela fica indireta, mas ela também apresenta o porquê separado, tá? Então pensa assim, ó, se você não tem certeza, quando você for ler essa aqui, se você conseguir converter ela numa pergunta, você vai usar o porquê separado, combinado? Então sempre que você vai fazer uma pergunta para alguém, por que você não veio? Por que você escreve dessa forma? Por que você lê tão rápido? Porque eu tenho habilidade. Ou porque hoje está chovendo? Por que você escolheu vir com esse sapato? Todas essas interrogativas você vai usar o porquê separado. Combinado? Então vamos lá. E o porquê junto e com acento. Olha só, ele tem uma pequena diferença. Usado em frases quando assume a função de substantivo. O que é isso? O porquê, a causa. Então, até quando a gente vai fazer a leitura dessa frase, esse porquê, ele ganha um sentido diferente ali dentro. Ele é o agente da frase. Então, olha só. Qual o porquê da sua ausência? Percebam, nós temos uma interrogação, sim, mas nós não iniciamos com esse porquê. Eu quero saber o porquê, a causa da sua ausência. E por isso eu vou usar esse porquê junto e com acento, quando ele ter o mesmo sentido de causa, ok? E agora, eu tenho um quarto modelo.
Eu tenho o porquê separado e com acento. Esse é usado no final das frases interrogativas e pausas. Por exemplo, não fez a lição por quê? Lembra da pergunta? E ele tá lá no final da frase. Então, se ele estivesse lá no início da frase, ele seria só separado, não teria acento. Ele tá lá no final da frase, pertinho do pontinho de interrogação. Então, vou usar o acento e vou separar. E aqui eu também posso usar com uma pausa. Quero saber por quê, vírgula, onde e quando. Então, esse porquê aqui eu vou deixar separado e com acento. Diferente do outro lá, que é um substantivo, tá? Ah, professor, tudo tão parecido. Você fala e eles são tão semelhantes. Sim, são semelhantes. Por isso, o treino e a atenção na escrita e no sentido que você quer para aquela frase, tá? Vamos agora testar os nossos conhecimentos. Observem lá. Depois que a prof falou para vocês cada uma das regrinhas, agora vocês vão colocar nas frases, nos espaços ali, qual o porquê ficaria adequado para cada frase. Vamos ver. Por que você se atrasou? Início de frase interrogativa. Pensa lá um pouquinho. Além disso, você não comeu. Por quê? Final de frase, pertinho do ponto de interrogação. Observe. Ela não levou a roupa, de rio. Por quê? Esqueceu. Está respondendo alguma coisa, está afirmando. Me dê pelo menos um porquê, uma causa que justifique esse drama todo. E agora? Como será que eu vou organizar esses porquês? Tá? Então vamos lá. Vamos ver como deveria ficar. Esse aqui é um treino que vocês já podem colocar lá no caderno de vocês, tá? E usar como registro da aula. É bem importante. Então vejamos. Vamos conferir as respostas de vocês. Por que você se atrasou? Pergunta. Início de frase, eu vou usar o porquê separado, tá? Além disso, você não comeu. Por quê? Final de frase, pertinho do ponto de interrogação, separado e com acento, certo? Ela não levou a roupa de rio porque esqueceu. Tá respondendo, tá fazendo uma afirmação. Porque junto, sem acento. E agora, me dê pelo menos um porquê, uma razão, então esse porquê junto e com acento, que justifique esse drama todo. E agora? Ficou mais fácil? Entenderam? Isso é treino, tá? Então, vamos treinando, vamos observar as aplicações nas frases. Para isso, olha só que a professora trouxe para vocês. Gosto muito das tirinhas. Então, vamos ver aqui o que ele fala. Aqui o personagem masculino aqui fala assim, porque sim. Tá? Tá separado aqui. Aí, ela fala assim, que porque sim, do jeito que ele falou, não é resposta. Entendeu? Aí ele vira, por que não? Junto esse porquê. Na pergunta. E ela diz, por que não? Junto não é pergunta. Aí ele esbraveja. Por quê? Eu falo assim, porque quero, porque você não me deixa em paz. Opa! E ela fala, agora sim, agora ele usou da maneira correta. Então vamos ver o que ele usou de maneira inadequada antes. Quando ele afirmou com porquê separado, estava errado, teria que ser junto. Quando ele negou e ele fez uma pergunta, ele deveria ter separado.
E ele deixou junto. E ela continuava dizendo para ele que estava errado. Depois ele gritou, por quê? E ele separou, colocou o acento e o pontinho de interrogação, certinho. Eu falo assim, porque quero. Ele fez uma afirmação. Aí ele usou certinho, porque junto, certinho. E fez uma pergunta, por que você não me deixa em paz? E ele usou o porquê separado. Aí sim, ele usou a forma correta. Aí ela disse, agora sim, tá? Então, quando a gente for escrever, a gente precisa tomar esses cuidados. Mas com o treino, isso vai ficando cada vez mais fácil pra gente, tá bom? Pessoal, a gente vai fazer o registro da nossa aula de hoje, tá? Nós vamos colocar a data de hoje, o tema da nossa aula, o uso dos porquês, e eu gostaria muito que vocês escrevessem, deixassem registrado as 4 maneiras que a gente pode usar. Nós vamos recapitular. Vamos lá. Eu tenho o porquê junto, nós temos no uso de afirmativas. Então, quando eu vou responder alguma coisa, não é difícil, a prof colocou uso em frases afirmativas e um exemplo. Vocês podem colocar esse slide lá no caderno de vocês, tá? Depois nós temos o porquê separado. Nós podemos usar em frases interrogativas e indiretas. No início da frase, interrogativa, e na indireta. Nós usamos ele lá no meio da frase. Então, esses 2 exemplos é importante que vocês tenham lá no caderno de vocês. Combinado? E o porquê junto e com acento. Esse vocês precisam lembrar. Ele tem uma função de substantivo. É uma causa, é o porquê, tá? E nesse caso, a professora trouxe um exemplo para vocês. Qual o porquê da sua ausência? Nós podemos interpretar como qual é a razão da sua ausência, tá? Ou a causa da sua ausência, tá bom? E a outra forma é o porquê separado e com acento, usado no final das frases interrogativas e em pausas. Exemplo aqui, não fez a lição, por quê? Lá pertinho do pontinho de interrogação, vai o acento no quê? Ou, quero saber por quê, onde e quando. Nesses 2 casos, o porquê separado e com acento, tá? Essas frases que a professora colocou para vocês lá como atividade também é um treino, então é importante que vocês tenham registro dessas frases. A tirinha foi para diversão, porque estudar também pode ser divertido, e aqui a gente tenta fazer dessa forma. Importante quando a gente faz a leitura e a interpretação, talvez antes dessa aula você não tivesse a mesma interpretação dessa tirinha, não é mesmo? E agora você pode mostrar para os seus familiares, para os seus amigos, que você entendeu. Combinado? Feito isso, você está prontinho para a atividade proposta, ok? Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!